Bom dia! Hoje é quinta-feira, 2 de abril, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Vamos aos nossos destaques. Governo do Estado garante que não há desabastecimento em São Paulo por causa da Covid-19. Todos os mercados estão funcionando regularmente, o CEAGESP funciona regularmente, evidente que o movimento é menor. Ministro da Saúde anuncia distribuição de mais testes rápidos. Quando eles dão o positivo, eles resolvem o nosso problema. Mas eles têm um índice de sensibilidade que dá falso negativo. Para driblar a falta de insumos para profissionais da saúde, o hospital inicia a produção própria de equipamentos. E a ideia é fazer mais de 100 por dia. Detalhe, toda a produção é destinada para atender a demanda do próprio hospital. Container montado em Praia Grande atende pacientes com sintomas de coronavírus. Então, nós evitamos que o paciente com sintomas respiratórios entre no mesmo ambiente de pessoas que vão buscar por outros motivos aquele pronto-socorro. Reportagem especial fala dos aprendizados deixados pelo mega incêndio em tanques da Ultracargo 5 anos depois. Aquela água misturada que foi necessário pela instalação de barreiras para que pudesse haver a contenção no estuário e não espalhar demais no produto. O Bom Dia Cidades já começou. Você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. E é super fácil e rápido. É só abrir a câmera do seu celular e captar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela. Vai abrir todas as nossas opções de multiplataforma e aí você escolhe a que você preferir e acompanha a gente até às 9 horas da manhã. Além disso, tem também a nossa linha direta com você, o nosso WhatsApp, que é o 13982288219. Em 90 dias, a Ponte dos Barreiros deve ser reaberta para o tráfego parcial de veículos. Esta é a expectativa da Prefeitura de São Vicente. As obras já começaram. A estrutura está fechada desde o dia 30 de novembro do ano passado. As máquinas não param. Aqui vai funcionar a central de operações da reforma da Ponte dos Barreiros. A primeira fase é emergencial e os trabalhos vão se concentrar em 52 estacas. Demorou bastante para que a gente pudesse ver realmente as obras começando. A Ponte dos Barreiros está interditada desde o final de novembro do ano passado. A estrutura é o principal acesso à área continental de São Vicente, onde vivem 150 mil pessoas que tiveram suas vidas transformadas desde a interdição. E até hoje tem que enfrentar vários transtornos, porque a ponte continua fechada. A Prefeitura colocou à disposição as chamadas carrosselas e também carros elétricos para transporte de idosos, pessoas com deficiência e grávidas. Mas para a maioria, ou é bicicleta ou caminhada de 600 metros. Para a gente todos os dias é complicado, mas é a única opção que a gente tem. E agora ainda mais com a paralisação, né? Alguns ônibus da Praia Grande não estão dando a volta, é a única opção que a gente tem. Já acostumou? Não acostumei não, porque a gente não acostuma com o que não presta, porque isso aqui não é bom não, viu? É ruim, né? É muito ruim, muito principalmente pra gente de idade, né? E não é só. A cabeceira da ponte se transformou em terminal. De madrugada já tem fila nos pontos. E os ônibus lotados. O mesmo acontece no VLT. Olha como fica a estação Barreiros. Com o início dos trabalhos de recuperação da ponte, a esperança de mudança dessa situação se renova. Mas é preciso lembrar que as obras devem durar 90 dias. Segundo o prefeito Pedro Gouveia, o investimento inicial é de quase 6 milhões de reais, dinheiro do governo federal. A intenção é pedir a liberação parcial da ponte após as obras. Assim que nós concluirmos essa primeira fase, peticionaremos ao juiz pedindo a reabertura da ponte imediatamente, para que a gente volte à normalidade com o dia a dia das pessoas que têm que utilizar a ponte para poder trabalhar, para poder estudar, para poder no seu dia a dia passar por ela. Então, quero aqui garantir a vocês o nosso compromisso de acompanhar diariamente essa obra para que a gente possa, de forma mais rápida possível, finalizá-la.
Na edição de ontem, eu disse a vocês que nós tínhamos mais imagens de ônibus lotados e do VLT lotado nessa região da Ponte dos Barreiros. Estamos cumprindo a nossa promessa e mostrando. E como o nosso jornalismo é um jornalismo muito sério, desde ontem nós estamos tentando um retorno da BR Mobilidade, responsável pelos ônibus e também pelo VLT lotado. Nós gostaríamos de saber o que tem sido feito para evitar que essa situação, que contraria as novas regras para evitar a disseminação do coronavírus, está sendo feita. Volto a dizer, nós sabemos que existe uma frota de transporte coletivo diminuída. Isso acontece na nossa região e acontece também em capitais como São Paulo. No entanto, pessoas ainda precisam continuar trabalhando. Pessoas e, além de trabalho, sair de casa para alguma eventualidade, mesmo que alguns ainda insistam no erro de ficar passeando. Mas, para essas pessoas que precisam usar o transporte coletivo, seja ele ônibus, seja ele VLT, eles precisam ter a segurança de que estão dentro de um veículo que não oferece nenhum tipo de risco. Os motoristas desses coletivos precisam ser informados que cabe a eles limitar o número de pessoas. Não dá para abrir a porteira e deixar todo mundo entrar. E agora informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 3 embarcações. O tempo de espera de ambos os lados é de 15 minutos, está bem tranquilo realmente o movimento para fazer a travessia entre Santos e Guarujá. A capacidade de veículos é de 292 veículos por hora. Em São Sebastião e Ilhabela também temos 30 minutos, um tempo que é o esperado, 2 embarcações. Bertioga e Guarujá também 30 minutos, uma embarcação. Iguape e Jureia também 30 minutos, uma embarcação. Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente, 60 minutos para fazer a travessia, uma embarcação em cada uma dessas regiões. Santos e Vicente de Carvalho está com 3 embarcações agora. Geralmente esse horário até umas 8h30 no máximo é horário de pico na travessia de barcas entre Santos e Vicente de Carvalho. 3 embarcações, 12 minutos de espera de cada lado. E no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego fluindo normalmente. A operação neste momento é de 5 por 5. Confira agora como fica o tempo em toda essa quinta-feira. Em Santos, o dia será de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 24 e 35 graus. No Guarujá, fará sol o dia todo, apesar do aumento de nuvens ao longo do período. A máxima será de 33 graus e a mínima de 25. O dia amanhece ensolarado em Cubatão, mas pode chover no final da tarde. Os termômetros podem atingir 38 graus e a mínima será de 24. Em São Vicente, as temperaturas giram entre 24 e 35 graus, sem previsão de chuva. Muito calor e sol em Praia Grande nesta quinta-feira, máxima de 35 graus e mínima de 24. Assim como as outras cidades, Mongaguá terá um dia ensolarado e quente. As temperaturas vão variar entre 25 e 38 graus. O incêndio do terminal da Ultracargo em Santos, considerado o maior da história do Brasil, completa hoje 5 anos. Passado este tempo, ficaram as lições quanto à segurança no transporte de cargas líquidas inflamáveis e a necessidade de estruturação do trabalho dos bombeiros. Aspectos importantes que você vê a partir de agora na reportagem de Fabiano Roma. Caminhões passam o tempo todo e na paisagem tanques de combustíveis e produtos químicos. É o cenário no chamado retão da Alemoa. Mas há 5 anos, essa paisagem mudou por conta de um dos acidentes mais graves da história de Santos. No dia 2 de abril de 2015, por volta das 10 horas da manhã, o fogo começou em 2 tanques de combustível e logo se espalhou. Ao todo, 6 tanques foram atingidos, 4 de gasolina e 2 de etanol. Foram 9 dias de combate ao incêndio, 9 dias de muita tensão. Pareciam até cenas de um filme de tragédia, mas era a vida real. A coluna de fogo e fumaça se estendia por metros e metros em direção ao céu. As chamas não diminuíam e o incêndio parecia incontrolável. A causa teria sido o mau funcionamento em uma bomba que acabou explodindo.
foram usados 8 bilhões de litros de água do mar para resfriar os outros tanques e impedir o avanço das chamas. Uma luta incessante que vai ficar para sempre na memória de quem participou. Eu sou o Capitão Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Como esquecer aquele dia 2 de abril de 2015, o início do incêndio perto das 10 horas da manhã, o acionamento das equipes do 6º Grupamento de Bombeiros de Santos, o GBMAR com o navio de combate a incêndio, muito trabalho para fazer. 9 dias para apagar aquele incêndio. Foram milhares de bombeiros, civis, militares que tiveram ali toda a capacidade e garra para enfrentar aquela situação. Ainda bem que não tivemos vítimas, mas com certeza fica a lição da prevenção que a gente precisa ter para que a gente não volte a ver novos acidentes como esse. Foram causados danos ambientais na atmosfera, na terra e no mar. Segundo a empresa Ultracargo, onde ocorreu o acidente, desde o incêndio foram investidos 50 milhões de reais em ações de prevenção e de reforço à segurança das operações. Ainda estão em andamento projetos para a recuperação do meio ambiente e de ajuda às 15 comunidades afetadas pelo acidente. O investimento vai chegar a 80 milhões de reais. Conversamos com o secretário de Meio Ambiente de Santos. Marcos Libório lembra que durante os dias do acidente foram adotadas medidas para conter ao máximo os danos ambientais. Principalmente os cuidados ali com a contenção do produto que vazava para o estuário, né? Não só o produto dos tanques, quanto também o produto do resfriamento, aquela água misturada, que foi necessário a instalação de barreiras para que pudesse haver a contenção no estuário e não espalhar demais no produto por lá. O trabalho de recuperação continua até hoje. Os jacarés de papo amarelo ainda permanecem, né? Estão ali no local, ou seja, em uma fase de adaptação, estão sobrevivendo. Os mangues, eles apresentaram uma recuperação parcial até o momento. A gente também não observa outras intercorrências, novas intercorrências. Foi realizado um TAC através do Ministério Público Estadual com as comunidades pesqueiras para que pudesse existir a reparação dos danos e perdas dessas comunidades. E a própria empresa passou a instalar um equipamento de monitoramento de presença de gases e voláteis ali naquele local para ampliar o sistema de segurança. O secretário diz que ficaram várias lições. Ficou claro que em todos os níveis nós não estávamos preparados para o incêndio daquelas proporções. Um incêndio de grande porte, em área industrial, né? Então a grande lição que fica é com relação à segurança, né? Foram revistos todos os procedimentos, principalmente de instalação, transporte de cargas químicas no Porto de Santos também, e que a gente possa entender que há necessidade de investimento e equipamento dos bombeiros no combate a grandes incêndios, e essa lição de análise não só dos danos ambientais, mas também da segurança e preservação da vida são fundamentais. Sem dúvida nenhuma, esse acidente deixou muitas lições importantes. Se não havia planejamento para resolver uma situação como a que foi vivida, hoje existem protocolos de extrema segurança. Certamente, não só o meio ambiente, não só as autoridades envolvidas, que, volto a reforçar aqui, os bombeiros mais uma vez deram uma lição de empenho, não descansaram enquanto não apagaram as chamas desse que foi o maior incêndio do segmento no país. A gente teve centenas de bombeiros, a gente teve centenas de profissionais e o saldo disso não pode ser esquecido. Aliás, eu acredito que a partir da situação na Ultracargo, desse incêndio na Ultracargo, muitos protocolos foram revistos e de lá para cá há planejamento que antes não havia. Coronavírus. A definição sobre prorrogar ou não a quarentena em São Paulo vai ser tomada no próximo dia 6. O anúncio foi feito pelo governador João Dória na já tradicional entrevista coletiva diária sobre Covid-19. O prazo estipulado anteriormente para o fim da quarentena era 7 de abril. Na véspera, no dia 6, nós teremos essa informação. Ao longo desses dias,
o Centro de Contingência do Covid trabalha com os dados, com as informações que são recolhidas em todo o Estado de São Paulo, compartilha posições e decisões com o Ministério da Saúde e nós, como fazemos desde o início, avaliamos dia a dia. Então, em relação à continuidade ou não da quarentena, apenas no dia 6 é que nós daremos essa informação. Dória garantiu que não há desabastecimento em São Paulo. Todos os mercados estão funcionando regularmente, o CEAGESP funciona regularmente, evidente que o movimento é menor, a demanda decresceu, mas nenhuma perspectiva de desabastecimento. No final, cobrou do governo federal a liberação de crédito aos microempreendedores. Um segmento da população brasileira que está sofrendo bastante, já que o microempreendedor, ele normalmente uma ou duas pessoas e da mesma família, se ele não tiver acesso a um volume maior de microcrédito, ele estará numa situação equivalente aos desvalidos, aos desempregados, aquelas pessoas que precisam de recursos para sobreviver. Sobre as medidas que foram anunciadas do ponto de vista econômico do governo federal, a gente vai detalhá-las daqui a pouquinho no Destaque da Hora do Santa Portal com o Gustavo Klein. Ainda falando em coronavírus, já são 244 mortes por Covid-19 confirmadas no Brasil. 6.931 casos oficiais. Em entrevista coletiva, o ministro da Saúde anunciou a distribuição de mais testes rápidos. Começou a distribuição em todo o território nacional de 500 mil testes rápidos para a detecção de coronavírus. Entretanto, o ministro Mandetta ressaltou a possível falta de precisão desse tipo de exame. Quando eles dão o positivo, eles resolvem o nosso problema, mas eles têm um índice de sensibilidade que dá falso negativo. Então, às vezes, o resultado negativo no teste rápido, ele não é sentença de que é negativo. Já no outro, que é a PCR-RT, ele tem uma sensibilidade muito mais alta. Estudantes de cursos de saúde vão ter a opção de participar no combate da pandemia. Os alunos do 1º ao 4º ano do curso de medicina, os alunos do curso de farmácia, física e enfermagem, que não estejam cursando o último ano, também poderão participar. Eles receberão um certificado de participação, 10% de pontuação no ingresso em programas de residência. Para quê? Esses alunos têm que vivenciar esse momento. É um momento ímpar da vida. Eles não vão estar em contato, nenhum desses alunos poderão participar sem estar supervisionado por profissional de saúde habilitado, como é o acadêmico bolsista. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que 5.800 brasileiros ainda se encontram fora do país, querendo voltar. 10 mil já foram repatriados. Voos fretados estão sendo usados para a operação. O governo brasileiro, através do Itamaraty, no caso, pagando os voos para trazer brasileiros em situações onde já não é mais disponível nenhum tipo de voo comercial. Anteontem foi feito o primeiro desses voos charter, vindo do Equador, trazendo cerca de 150 brasileiros, inclusive os atletas da equipe paralímpica de natação que estavam lá. Hoje há um novo voo vindo de Lima, com mais 160 brasileiros, e estamos tratando de novos voos dessa natureza. E não são só testes rápidos que estão sumidos do mercado. Com a pandemia do coronavírus, álcool gel e máscaras cirúrgicas também desapareceram. Em Santos, o Hospital Beneficência Portuguesa começou uma produção inovadora para suprir a falta do insumo hospitalar. Uma área isolada da Beneficência Portuguesa foi destinada à produção. Enquanto Anderson corta o TNT, um tecido impermeável, as costureiras fazem aventais e máscaras cirúrgicas. A máquina é uma velha conhecida de Dona Neuza, de 83 anos. Mas esta tarefa é novidade para a aposentada. É mais um aprendizado. E o que significa ajudar o próximo? É muito bom, né? É muito bom. Melhor do que ser ajudada, né? A equipe tem 6 pessoas, entre funcionários e voluntários. A produção começou com aventais. Em média, 200 ficam prontos por dia. A gente já está tendo um grupo de voluntariados que estão vindo querendo nos ajudar
e eles estão aprendendo as técnicas com o pessoal mais antigo e nós vamos aumentar a produção. Essa máscara que eu estou usando foi confeccionada aqui por essa equipe. A ideia é fazer mais de 100 por dia. Detalhe, toda a produção é destinada para atender a demanda do próprio hospital. Portanto, nada vai ser vendido. Assim que ficam prontas, elas são embaladas, lacradas e distribuídas nas alas. A produção no próprio hospital foi motivada pela falta de insumos com a pandemia do coronavírus e o aumento da demanda. Todas as alas, centro cirúrgico, CTIs, todas as alas servem esses equipamentos. E ainda não atende a demanda, nós precisamos aumentar mais. É que a gente passou a conseguir alguma coisa com os nossos fornecedores, que nos atendem há anos, então nós produzimos o que acaba faltando aqui na Beneficência Portuguesa. Mas a ideia é a gente fazer todo esse material aqui pela Beneficência. Acredito que nos próximos 10 dias nós temos a produção total para o nosso consumo. Em Praia Grande, unidades de urgência e emergência terão posto de acolhimento para serviços voltados ao coronavírus. Os espaços foram montados em 3 bairros da cidade. No pronto-socorro do bairro Quietude, logo na entrada, é feita a triagem dos pacientes. Aqueles que apresentam sintomas são encaminhados ao hospital para síndromes respiratórias, uma unidade provisória instalada bem ao lado do pronto-socorro. A instalação possui até sala de internação e atende crianças e adultos. O secretário adjunto de Saúde de Praia Grande, Luiz Carlos Marono, falou sobre a necessidade de instalar o equipamento, já que por dia o PS chega a atender até 600 pessoas. Estamos separando o fluxo de atendimento dos pacientes que tenham as síndromes respiratórias ou gripais dos pacientes que vêm buscar por outros motivos o atendimento nesse pronto-socorro. Dessa forma, nós evitamos que ocorra a contaminação cruzada, pois no mesmo ambiente, se nós tivermos os 2 pacientes, aquela doença que é transmitida pelo ar pode contaminar a outra pessoa que se encontra no local. Outros 2 postos de acolhimento foram montados em caráter de emergência, na UPA do Samambaia e na porta de entrada do Hospital Irmanduce. Nós evitamos que o paciente com sintomas respiratórios entre no mesmo ambiente de pessoas que vão buscar por outros motivos aquele pronto-socorro. E para evitar a contaminação, ficar em casa continua sendo a principal recomendação. Procurar tratar bem da sua saúde, né? Uma boa alimentação, atividade física, apesar do enclausuramento, é possível fazer uma atividade física. Nós temos, inclusive, alguns vídeos que nós estamos divulgando para a nossa população. E a higiene com lavar as mãos é o melhor remédio. Essa triagem que está sendo feita em Praia Grande também está sendo feita em outras cidades aqui da nossa região. Ainda nessa edição a gente vai falar um pouquinho sobre a tenda de descontaminação que foi montada de maneira inédita no Guarujá. O repórter Fabiano Roma está ao vivo, vai mostrar como essa tenda funciona e é uma triagem que precisa realmente ser feita porque garante que pessoas saudáveis não sejam infectadas por possíveis doentes da Covid-19. Nós aqui no Bom Dia Cidades já falamos a respeito de alimentos que fortalecem a imunidade. E em tempos de pandemia é preciso mesmo se alimentar bem e de maneira saudável. Muita gente em isolamento social, até como ferramenta de controle para a ansiedade, acaba descontando tudo na comida, o que pode ser bem ruim para o organismo. Para falar um pouco sobre este assunto, nós vamos conversar ao vivo com a nutricionista Francine Silva Fernandes. Francine, bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Cidades. Obrigada, pela tua disponibilidade. Bom dia, obrigada pelo convite. Francine, a ansiedade é realmente a grande vilã desse consumo exagerado por coisas que muitas vezes não são saudáveis por quem está em isolamento? Sim, porque essa ansiedade, nada mais é do que aquele medo exagerado com algo que ainda vai acontecer. E no momento dessa pandemia, o que a gente mais tem é preocupação em pagar conta, em trabalho, em se vai adquirir ou não,
o Covid, então são todos sentimentos negativos. E o corpo, ele quer sentimentos positivos, então a gente acaba buscando, sim, a comida como uma forma de ter esses sentimentos positivos para a gente. É como se a comida fosse o dispositivo da recompensa, é isso? É, exatamente. Francine, você disse que as pessoas, e muitas pessoas no mundo, estão preocupadas, em virtude da pandemia, com o que vai acontecer, com o amanhã. Hoje a gente não tem certeza de como é que vai ser o amanhã, mas existem outros dispositivos que também despertam saciedade no corpo, como, por exemplo, a atividade física. Estou errada? Você diz o sentimento de felicidade, né? Exatamente. Tem sim. A atividade física é um dos que libera esse hormônio, né? Esse hormônio de felicidade, de prazer, mas tem alimentos que vão ajudar a controlar esse dispositivo, esse gatilho, na verdade, né? E quais são esses alimentos para quem está nos assistindo? Olha, para controlar a parte de ansiedade, que automaticamente já controla um pouco esse dispositivo, é evitar aqueles alimentos excitantes. Então, café, cafeína, que seria o caso de Coca-Cola, chás escuros. E os alimentos que vão nos ajudar seria o chá de camomila, alimentos integrais, então pão integral, massas integrais de uma forma geral, consumir frutas e legumes com a casca, né? Também tem as oleaginosas também que vão ajudar bastante a gente nesse momento. E evitar ao máximo produtos gordurosos, produtos com muito açúcar, os industrializados de uma forma geral, que vão prejudicar o nosso intestino. E aí pode até piorar mais ainda esse quadro, porque o intestino descompensado, a gente pode acabar desenvolvendo a depressão. Tá todo mundo ouvindo o que acabou de falar a doutora Francine. A gente está está falando literalmente de saúde que começa pela boca, né, doutora? Exatamente. Uma alimentação desregrada num momento como o da pandemia pode acabar desencadeando um outro quadro ainda mais sério. Exatamente. O que a gente pode fazer é desfocar. É porque a gente acaba tendo um gatilho que é automático, né? A gente teria que desfocar esse gatilho. Então, quando a pessoa for procurar comida, parar antes e pensar, se conhecer, se fazer perguntas. Eu estou com fome? Por que eu estou querendo comer esse alimento? Eu preciso mesmo comer um chocolate, uma barra de chocolate, uma caixa de chocolate de uma vez? Exatamente. E aí fala, não, eu vou tomar um banho, eu vou ler um livro, eu vou ver um filme e depois eu venho aqui e como. Eu já fiz muito isso e você acaba esquecendo de comer. Quando você vai ver, já passou, a vontade já foi e você não precisou daquele alimento naquele momento. Como se caracteriza, Franciane, a questão da compulsão alimentar? A compulsão alimentar, ele acaba tendo ligação com a ansiedade, por conta que a gente come sem precisar comer. Então, a gente vai comendo, 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 e a gente não percebe se nós estávamos com fome. A fome que eu digo é aquele estômago roncando, não é a fome psicológica. E a gente também não presta atenção em outro ponto que o nosso organismo mostra, a saciedade. Então, esses dois pontos, a fome e a saciedade, acaba sendo o aprendizado principal para a parte de compulsão e ansiedade também. A gente tem que prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá. O ideal é manter a alimentação que você tinha antes da decretação desse estado de calamidade no mundo e agora mais especificamente no Brasil. Comer de 3 em 3 horas, eu acredito que seja uma estratégia bastante importante para essa questão da saciedade e de 3 em 3 horas alimentos saudáveis, né? E a hidratação também é muito importante, não é, Francine? Com certeza. A parte de consumo de líquidos e água também é de extrema importância, porque o nosso organismo, às vezes, ele confunde a fome com a sede. Então, às vezes, nós estamos com sede, mas o corpo não... a gente acaba não detectando que é sede e a gente acaba comendo. Então, para o pessoal que está em casa, uma dica bem legal também é colocar cada um com a sua garrafa de água, pode ser de 500, 1 litro ou 2, e ir tomando ao longo do dia para a pessoa ter o controle de quanto ela está ingerindo de água. Existe uma quantidade exata ou necessária que cada ser humano precisa ingerir de água, especialmente nesses momentos aí em que a ansiedade está exacerbada?
Olha, gira em torno de 2,5 litros. Mas todo mundo pode fazer uma conta simples. Vai pegar o peso da pessoa, que a maioria das pessoas sabem de cabeça, e aí você vai multiplicar por 35. Esse daí vai ser a quantidade que a pessoa vai precisar ingerir de água por dia. Por dia. E é água, né, doutora? É importante dizer que é preciso ingerir água. Sucos industrializados não têm o mesmo resultado, refrigerante não tem o mesmo resultado. Se você for optar por algo líquido que não seja água, natural, né? Isso, se for optar por algo que não seja água, pode ser um chá, pode ser um suco, mas lembrando que o suco, gente, evite coar, tá? As fibras são muito importantes para o nosso organismo. E evitar refrigerantes, sucos prontos, o mais natural possível. Água de coco também. E quem não gosta de água, pode fazer água saborizada. Então, coloca lá naquela água hortelã, morango, abacaxi. Então, a água acaba ficando com um gosto bem leve, mas acaba disfarçando o gosto da água. E sem açúcar, né? Tudo isso? De preferência, tudo sem açúcar. Doutora, muito obrigada pela tua participação, pelas dicas importantes. E a minha torcida é para que as pessoas consigam fazer durante todo esse período tenso, e não tem como ser diferente, um exercício de respiração para que se reconectem com elas mesmas e encontrem esse equilíbrio para evitar futuros problemas de saúde que podem ser ainda mais sérios. Sim, a prática do yoga é bem legal e tem vários vídeos no YouTube que ensinam a fazer essa meditação. Também acho muito importante. Eu que agradeço o convite. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia. E no próximo bloco você vai saber a importância de manter ambientes limpos para prevenir a Covid-19. Não saia daí, até já. Manter a limpeza em casa e no ambiente de trabalho é essencial para evitar a propagação do coronavírus. Empresas voltadas para esse segmento já têm registrado aumento no número de clientes. Mesas, armários, cada objeto é limpo com muita atenção. Até as maçanetas não são esquecidas pelas profissionais de limpeza, que usam máscaras, luvas e um kit com óculos. Panos de cores diferentes para cada ambiente e outros itens. A equipe faz parte de uma empresa especializada em limpeza que atua em Santos há 6 anos em escritórios e residências. O empresário e dono da franquia diz que em tempos de coronavírus, o número de clientes aumentou em 30%. No primeiro momento, nós pensamos que ia impactar de uma forma negativa. Entretanto, começou a ter procura de pessoas idosas, pessoas que não têm capacidade de estar fazendo a limpeza e com medo da proliferação de vírus, de bactérias, né? Porque acabou aumentando um pouco a procura. As profissionais usam uma metodologia específica em cada ambiente e a limpeza é feita com um produto biodegradável, que costuma ser usado em clínicas odontológicas. A limpeza é feita sempre do fundo para frente, de cima para baixo, visando não esquecer nenhum detalhe. Então, isso a gente já fazia antes do coronavírus, que é dar atenção aos detalhes. O produto que nós já utilizamos desde praxe mesmo é um produto que nós chamamos de Clean By, que é um produto feito à base de peróxido de hidrogênio. Nada mais, nada menos, é água oxigenada. E atenção para algumas dicas. É legal que as pessoas criem o hábito de, ao entrar na sua residência ou no seu escritório, deixem o seu calçado lá fora, né, adentrando no recinto, pegando esses objetos que vocês utilizaram, trouxeram da rua, higienizando eles com álcool gel. E no Guarujá, uma tenda de descontaminação foi montada em frente ao PAN da rodoviária. E é para lá, justamente, que nós vamos ao vivo conversar com o repórter Fabiano Roma. Fabiano, bom dia. Quero saber como é feita essa descontaminação. Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem nos acompanha aqui pelo Bom Dia Cidades. Olha só, é muito fácil. Tem um processo que eu vou mostrar para vocês no final aqui da nossa participação, mas é bem rapidinho, dura 10, 15 segundos. Eu queria conversar agora, na verdade, conversar agora com o secretário Marcelo César, secretário adjunto de saúde. Secretário, essa tenda de descontaminação é uma técnica que vocês trouxeram da onde e como é que ela funciona, para quê? Bom dia a todos, bom dia, Nathalie.
Na verdade, foi usado em vários países, né? Inicialmente, a China foi quem adotou esse tipo de sistema. Ele faz uma descontaminação da superfície corpórea e das roupas da pessoa que entra dentro da tenda. O quanto isso é eficiente? Que tipo de material, de produto é usado aí? É a combinação de dois produtos, né? O hipoclorito e o sulfanato de sódio. Eles têm uma ação justamente de descontaminação. Isso qual que é a principal função? É diminuir o potencial de contaminação, tanto da pessoa que está vindo da rua, que pode estar trazendo algum tipo de contaminação, protegendo os nossos profissionais que estão atuando na triagem dos casos suspeitos. É muito importante o senhor ressaltar isso. Todos que vêm aqui passam pela descontaminação ou só quem está com sintoma e os profissionais que trabalham no Panda Rodoviária? Na verdade, ela atende os profissionais que estão trabalhando e todos aqueles que procuram o serviço com sintomas respiratórios. Foi criado um fluxo individualizado, com base na diretriz de distanciamento social, justamente para não misturar os pacientes com sintomas gripais que têm um risco e um potencial de ser portador da doença do coronavírus, em relação aos demais que procuram serviço de saúde com outras queixas. Muito bacana. Então quer dizer, secretário, que a pessoa chegou aqui e falou: tô com febre, tô tossindo, tô respirando mal. O caminho é esse, atenda a descontaminação. Exatamente, ele vai ter um fluxo totalmente individualizado, garantindo a qualidade da assistência, a garantia de que os profissionais estão sendo atendidos estão devidamente paramentados. Então, é feito um fluxo totalmente independente e seguro. O quanto essa medida é eficaz, secretário? Já dá para a gente mensurar? Sim, porque na verdade nós já tivemos em torno de 2.000 atendimentos triados aqui. Então, são 2.000 pacientes a menos dentro do pronto-socorro podendo contaminar outras pessoas. Muito bacana. Secretário, como é que funciona? A pessoa chega aqui, ela recebe uma máscara, é isso? Como é que é o processo? Existe um acolhimento aqui inicial, a pessoa tem que estar portando uma máscara justamente para proteger as vias aéreas, ela é submetida a essa atmosfera por 10 segundos e sai pelo outro lado já para a primeira estágio, que seria a triagem de enfermagem e posteriormente a consulta médica dentro da carreta. Muito bacana. Essa sua explicação é muito legal, secretário, mas eu queria pedir licença ao senhor para a gente mostrar, viu, Nathalie? Eu quero passar pela descontaminação aqui para ver como é que funciona e dizer depois as minhas impressões para o nosso público. Tá ok, Nathalie? Vamos lá? Ok, vamos lá. Todo mundo quer ver. Secretário, olha, eu vou passar o meu microfone aqui para o nosso pessoal de apoio, vou desplugar um pouquinho. Você me aguarda aí que eu já volto. Tá bom. Vocês estão vendo aí, o Fabiano está no Guarujá. Ele vai mostrar para nós agora como é que funciona a tenda de descontaminação, por onde estão passando todos os pacientes com sintomas respiratórios. Vocês estão vendo aí? É um processo bem rápido. Ele recebe aí é como se fosse uma chuvinha, causada por esses ventiladores. Na verdade, esses ventiladores espalham um produto que ele vai falar para nós qual é, logo depois. Muito bom, Fabiano. Logo depois de reconectar aí o microfone, para que, feito isso, a pessoa passe pela triagem e depois possa ser atendida aí na carreta de casos suspeitos na cidade do Guarujá. Agora ele está se reconectando. E a gente vai saber dele como é que foi a experiência. Fala pra gente, Roma, o que você achou do procedimento? Deixa eu colocar de novo aqui para me reconectar com a Nathalie. Vou tirar a máscara. Tô meio enrolado com a máscara aqui, pera um pouquinho. Aí. Deixa eu tirar aqui. É que ela grudou no ponto, Fabiano, é isso. Pronto. É isso aí, agora deu certo. Agora deu certo. Alguém, né? Me enrolando com a máscara aqui. Vou entregar para o nosso pessoal de apoio aqui. Agora conta para os nossos telespectadores. O senhor havia perguntado, né, o que eu achei. Olha, é um processo muito simples, você entra lá, é um borrifo geladinho, até refresca um pouco nesse tempo de calor. A gente não fica nem molhado, tá? Tô completamente seco, algumas partes aqui um pouco úmidas, mas nada que altere realmente a minha roupa, tá tudo muito bacana. Secretário, como o senhor já disse, é eficaz, né? Eu estou descontaminado nesse momento. Exatamente. A gente fala que é uma descontaminação, porque a gente sabe que o coronavírus ele tem uma vida útil em superfícies
que pode chegar até 4 horas. Então essa é mais uma medida, somando a todas as outras que estão sendo aplicadas, para garantir a diminuição do contágio entre as pessoas e principalmente o nosso pessoal de linha de frente, os profissionais de saúde. Secretário, eu te agradeço, mas antes de encerrar, vou pedir para o senhor atualizar os números do Covid aqui no Guarujá e reforçar a necessidade de seguir as orientações de isolamento, né, e tomar todas as precauções. A Câmara é sua, secretário. Perfeito, nós temos hoje 218 casos em investigação, ou seja, aguardando o resultado de exames. Já temos 2 casos confirmados, que são pacientes que estão em isolamento social, não estão internados. Importante frisar, né? O Guarujá adotou esse expediente, quarentena não é férias, ou seja, fique em casa. Os países que apostaram na diretriz do distanciamento social com quarentena tiveram sucesso e o menor número de óbitos relacionados à contaminação pelo coronavírus. Então é importante a gente respeitar essas orientações e ficarem tranquilos que, se Deus quiser, muito em breve nós estaremos todos de volta à nossa rotina normal de vida. É isso aí, secretário. Muito obrigado pelas suas palavras. Nós que agradecemos. Nathalie, com você, estou aqui descontaminado. Pena que eu vou ter que trabalhar ainda, não vou ficar descontaminado o dia inteiro, porque a sensação é muito bacana. Eu tenho que confessar que dá realmente uma sensação de segurança para a gente. É com você, Nathalie. Fabiano, só ficou uma dúvida. Qual é o produto utilizado para essa descontaminação? Opa, vou perguntar para o secretário aqui de novo. São 2 produtos combinados, é uma solução, tá? Qual é a solução que é aplicada na gente aí, secretário? Hipoclorito de sódio e sulfanato de sódio. Tá ótimo. Tá respondido? Respondido. Olha, a gente pode combinar com o secretário para você e a equipe, quando estiverem voltando para a emissora, passa aí de novo na tenda e se descontamina de novo. Pronto, resolvido. Olha, você me antecipou, já está combinado aqui. Quando a gente for embora aqui do Guarujá, vamos passar de novo, vamos chegar descontaminado por aí, tá bom? Obrigada, Fabiano. Agradeço ao secretário adjunto. Bom trabalho. E a gente vai para mais um rápido intervalo. Em instantes, as últimas informações no nosso destaque de última hora do Santa Portal. Não saia daí. 8h47, chegamos ao último bloco do Bom Dia Cidades e um grupo de empresários da região recorre à plataforma digital para reuniões online. O objetivo é superar a crise durante o isolamento social. Gláucia é empresária e hipnoterapeuta. Uma vez por semana, ela se conecta com um grupo de empresários que fazem parte do BNI na plataforma digital criada pela maior organização de networking profissional do mundo, que existe há 35 anos e está presente em 80 países. Só na região são 280 membros. E a empresária conta como esta ferramenta via internet tem ajudado. O BNI, ele é uma filosofia de vida, né? Que é essa colaboração entre empresários para gerar negócios e um ajudar aos outros, porque às vezes nós ajudamos os outros até a ter insights nos negócios um do outro. Você vai visitar a empresa de um outro membro e você, às vezes, ele te fala da empresa dele e você acaba dando uma dica, uma ideia. Eu aproveitei a ocasião para conversar com empresários de diversos segmentos e eles contaram como têm enfrentado esse momento difícil imposto pelo isolamento social. A minha empresa trabalha na parte de automação industrial e nós fabricamos também equipamentos e componentes para o setor de óleo e gás. A gente está um pouquinho contra a maré, a empresa está trabalhando, obviamente, em turnos. 80% da empresa está em home office, só que a empresa não parou. Eu trabalho com exportação e importação. Então, os portos e aeroportos estão funcionando quase que normalmente. A diferença são as opções de voos que estão bem restritas por conta dos cancelamentos de voos internacionais. Mas no marítimo, que nós fizemos pedidos há uns 40 dias atrás, está chegando. As videoconferências são realizadas na plataforma do aplicativo Zoom, uma solução temporária e necessária. A gente está percebendo que assim, a união está sendo muito grande, todos os grupos, principalmente as pessoas que já têm mais familiaridade, estão ajudando os outros, né? E assim, está fluindo de uma forma muito, assim, que eu sinceramente não esperava que fosse fluir tão bem assim, sabe? Nos últimos 12 meses foram 29 milhões de reais de negócios trocados na rede só na região.
E o diretor do BNI na Baixada Santista, em Salvador, diz que o BNI Online foi a inovação para uma ajuda mútua em tempos de crise, deixando de lado a competição e reforçando a colaboração entre os empresários. É algo tão forte para a gente, né, tão profundo, que o fato de não estarmos presentes, estarmos frente a frente um com o outro, nós nos identificamos com essa filosofia a nível global. Para a hipnoterapeuta que continua atendendo os pacientes na clínica, mesmo em meio ao caos, existe um lado positivo. Eu acho que sempre é bom nós também pensarmos que nesses momentos nós podemos aprender, inovar, às vezes rever vários conceitos nossos. Então, assim, tudo na vida é um aprendizado e tudo tem um lado bom. Eu concordo com você. Tudo na vida tem um lado bom. E toda crise, né, Gustavo, precisa ser vista como uma chance e uma oportunidade, né? De crescimento, de mudança, né? Claro. E esse grupo aí de empresários está deixando muito claro que é possível, sim, se reinventar e superar esse momento difícil, não pelo qual Santos ou o Brasil está vivendo, mas o mundo está vivendo, né? O mundo vai ser um lugar diferente, a gente precisa se adaptar a esse novo mundo, né? Exatamente. Gustavo Klein, editor-chefe aqui do Santa Portal, está comigo para trazer as notícias que estão em mais evidência sobre a Covid-19. Nós demos aí uma palhinha do que foi a coletiva ontem dos ministros, com foco no Mandetta, falando da distribuição dos testes rápidos, mas teve anúncio também da Receita Federal, teve anúncio da economia. Eu acho que agora eles estão começando a alinhar o discurso para uma prática mais efetiva, né, Gustavo? Eu acho que sim. O presidente Bolsonaro, ontem de manhã, teve uma conversa com o presidente Trump por telefone. E parece que houve um alerta ali da gravidade da situação também. Então, eu acho que nós não vamos ter mais gente do governo jogando contra a prevenção. Então, todas essas medidas econômicas que foram tomadas são importantes para salvaguardar, para que se preserve a economia para depois que essa epidemia passar, mas as medidas de saúde também vão ser tomadas. Acho que agora a gente já pode ficar tranquilo em relação a isso. Tomara que ele ouça o Trump, né? Ele é tão admirador do Donald Trump que tem feito, mesmo que tardiamente agora, um bom trabalho para salvar as vidas que ele ignorou no começo aí da pandemia. Hoje é o país com o maior número de casos e certamente vai ser o país com o maior número de mortes. Estimativas pessimistas falam em 500 mil mortos nos Estados Unidos. A gente teve apenas ontem lá 800 mortes. O país chegou a 216 mil casos. Quer dizer, isso tudo tem a ver com aquele começo em que nada foi feito, em que a ciência foi deixada em segundo plano e agora estão correndo atrás do prejuízo, né? Eu dei os números do Brasil. Ontem, a hora que eu saí da redação, era por volta de 8 horas da noite. A gente tinha 241 casos. Até a hora que eu fui dormir, ainda eram 241 casos. Continuam 241, pelo menos segundo o Ministério da Saúde. Nós noticiamos 244 e um número um pouquinho maior de casos confirmados. O Ministério ainda não se posicionou, referente a esses novos dados, né? O que chama atenção em relação a esses dados é a taxa de letalidade. Que já está muito acima dos 2%. Está em 3,5% no Brasil. E no estado de São Paulo em 5,5%. Que é o foco da epidemia, né? É o foco da epidemia. E tem estados do Brasil, Piauí, que a taxa de letalidade é de 22%, Natália. Muito acima do resto do Brasil. E a gente precisa lembrar que a gente é um país de dimensões continentais e com muitas dificuldades. Apesar de São Paulo ser o estado que é o centro da pandemia, nós também temos que deixar bem claro que, de uma certa forma, nós temos sorte dessa pandemia estar acontecendo focada aqui no estado de São Paulo, que é, dentre todos do país, o mais eu não vou dizer desenvolvido, mas o mais preparado do ponto de vista de todos os recursos, né, Gustavo? Sim, com certeza. Mas numa epidemia nesse nível, em que a demanda pelo serviço de saúde, pelos serviços públicos é enorme, não há previsão possível, né? O governador da Bahia, Rui Costa, falou recentemente que eles abriram novos leitos, mas não há equipamentos. Eles não conseguem comprar ventiladores, respiradores para equipar esses leitos. E o próprio ministro da Saúde ontem, o Mandetta, disse que não tem respirador nem para ser produzido. Não tem. O Brasil tinha feito uma compra muito grande da China,
Os Estados Unidos, usando seu poder econômico e atendendo às demandas da população, do público interno, né, foi lá e comprou tudo, rapou o que havia de estoque na China. E as compras do Brasil foram canceladas. Então, até nesse nível aí, a gente está sofrendo, né, Natália? E ontem o próprio Mandetta disse que todo brasileiro pode fazer sua própria máscara. O Ministério da Saúde, inclusive, vai disponibilizar vídeos para tentar fazer um tutorial para que cada brasileiro produza a sua máscara, né, Exatamente. Gustavo? O especialista que teve ontem aqui no Bom Dia Cidades disse, qualquer máscara é melhor que nenhuma máscara, né? Então, aprender a fazer em casa e se proteger o quanto possível. Falando em números, vamos falar um pouquinho aqui da nossa região. Santos registrou ontem a sua primeira morte, né? Um senhor de 79 anos. Isso. Santos, um senhor de 79 anos que estava na UTI de um hospital particular da cidade e tinha comorbidades. Era hipertenso, tinha diabetes também, não resistiu. Outras 12 mortes são investigadas aqui na região, na cidade de Santos, perdão. São algumas mortes, são 3 mortes já na Baixada Santista. Presidente sancionou Corona Voucher com vetos, né? Com vetos. São 3 vetos. Ampliação do benefício de prestação continuada, que era o benefício de um salário mínimo que era pago para maiores de 65 anos e portadores de deficiência. Eles pretendiam ampliar para outros públicos, isso foi vetado. E os outros 2 vetos eu acho bem positivos, que era a previsão de reavaliação do dispositivo que cancelava o benefício. Se você conseguisse um emprego no meio desse pagamento, o benefício seria suspenso. O governo avaliou que essa reavaliação de casos, do número de casos tão grande em tão pouco tempo, ia ser mais custosa do que pagar o benefício. Então, vetou-se esse trecho e restrição à conta bancária. A conta bancária onde o benefício ia ser depositado tinha que ter uma série de particularidades, tinha que ser conta poupança com um monte de coisas. Seja qualquer conta, né? Vetaram, qualquer conta pode receber os benefícios. Até porque tem gente que nem conta tem, né, Exatamente, Gustavo? Pois é. Declaração do imposto de renda prorrogada. Prorrogada. Entrega. Medida mais do que justa, prorrogada por 2 meses, terminaria agora em 30 de abril o prazo, vai até 30 de junho. O lado ruim disso é que para quem tem que receber a restituição também foi prorrogada. A primeira parcela só deve ser paga em agosto. Mas é uma poupança. Quem tem restituição vai receber a restituição. Vai receber com 2 meses de atraso aí em relação ao previsto antes. E uma outra medida foi a autorização por parte do governo da suspensão do contrato de trabalho por 2 meses, mas, vamos deixar bem claro aqui, com compensações. Isso é. Destinou 51 bilhões de reais para uma série de medidas em relação à jornada de trabalho. A jornada de trabalho pode ser reduzida de 25% até 70% e o governo paga essa diferença durante esses 3 meses. Outro dispositivo que foi criado aí emergencialmente foi a suspensão do contrato de trabalho por 2 meses. Nesse caso, o funcionário não receberia o salário e receberia o seguro-desemprego ao qual tem direito de acordo com a sua faixa salarial. Exatamente. Como se houvesse sido demitido sem aqueles outros, não vai receber fundo de garantia nem nada, mas o governo segura durante esses meses aí até que o empresário possa retomar o funcionário. E assim, é importante deixar claro que, diferente da primeira vez do anúncio dessa medida, eles tiravam o benefício do trabalhador que recebesse o seguro-desemprego agora. Se acabar acontecendo desse empregador acabar lá na frente demitindo esse mesmo funcionário, ele tem salvaguardado o direito de receber novamente o seguro-desemprego, né, Exatamente, isso é momentâneo, é emergencial e não afeta de forma nenhuma a vida no papel do trabalhador. Olha, eu acho muito positivo todas essas medidas. Agora, a minha expectativa é para que elas saiam de fato do papel em, no máximo, 10 dias, que eu acho que é o prazo que o país aguenta, entendeu? Economicamente. É mais ou menos esse o prazo esperado mesmo, segunda quinzena, né? Comecinho da segunda quinzena. E, enfim, há ainda uma briga interna ali no governo, a ala econômica com outros setores do governo, mas eu acredito que o bom senso esteja imperando e a gente vai ver essas medidas se concretizando rapidamente. Ainda bem. Obrigada, Gustavo. Até amanhã. Até amanhã. O Bom Dia Cidades desta quinta-feira
fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite, tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional e, claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo, no Santa Portal. Eu termino essa edição com mais um dos lindos exemplos de solidariedade que tem acontecido ao longo desta pandemia. Voluntários entregando equipamentos de proteção, como máscaras, a caminhoneiros que entram no porto do lado do Guarujá. Lembrando que na boleia de um caminhão estão não só profissionais responsáveis por garantir o nosso abastecimento, mas maridos, filhos, pais, chefes de família e, assim como todos os que estão na linha de frente desta guerra, querem e precisam voltar para casa com segurança. Parabéns a esses voluntários. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser. Tchau.